Boa tarde, queridos amigos, povo de Deus. Quero nesta live meditar um pouco na palavra de Deus. São João capítulo 15. São João capítulo 15 diz assim a palavra de Deus. O versículo de número 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Diletos irmãos, prezados ouvintes da palavra do Senhor, quantas escolhas que existem sobre o mundo, nós que escolhemos, escolhas que às vezes são certas e às vezes escolhas que são erradas, escolhas algo mal escolhido, e às vezes até um moço, para se casar, ele necessita de buscar a Deus e escolher. Aí a moça de Deus, uma mulher de Deus, uma moça realmente cristã, que serve a Deus. Amados, neste caso, nesta passagem, nós vemos que a palavra fala sobre uma escolha, mas que não que nós escolhemos, mas Deus que escolheu, foi Deus quem escolheu. Então ele fala, olha, no versículo 16, capítulo 15 de João: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Fomos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos pelas mãos de Deus, pelo coração de Deus, pela vontade de Deus. Ele nos escolheu e nos nomeou, para que nós fôssemos e desse muito fruto, para dar fruto. E aquele fruto, ele deveria permanecer, diz a palavra. Permanecer. Amados, que maravilhas, que coisa maravilhosa ser escolhido por Deus, escolhido para ser servo de Deus, escolhido para salvação, escolhido para adorar a Deus, escolhido para nós podermos estar pertinho de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim. Ele escolheu a você. Que privilégio nós sermos escolhidos por Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O contexto desta história, se você voltar a sua leitura para o capítulo 15, você vai ver que o texto que nós lemos, ou melhor, este versículo que nós lemos, está inserido dentro do capítulo 15. Eu li o versículo 16 do capítulo 15 e nos mostra aqui, amados, que Jesus se apresenta aos discípulos, dando as últimas instruções a eles, naquela união íntima entre Jesus e os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então, amados,
ele se apresenta sendo a videira verdadeira, ele se apresenta aos discípulos sendo a videira verdadeira, e ele aponta, ele diz, olha, o meu pai é o agricultor, é o lavrador, é aquele que vai colher. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele então olha para o discípulo e disse, olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara que ela não dá fruto, a tira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então ele queria ver fruto, ele queria ali realmente ver fruto. Ele disse, olha, se você viu lá no capítulo 15, versículo 16 que nós lemos, ele nos escolheu, né, para que nós fôssemos e desse fruto, e que aquele fruto permanecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é maravilhoso. Fomos escolhidos para servir a Deus. Fomos escolhidos para estar na presença do Senhor. Fomos escolhidos. Que privilégio ser escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3, ele prossegue o contexto dizendo assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, a palavra é poderosa. A palavra de Deus, ela limpa. A palavra do Senhor higieniza, aleluias, nossa alma. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela limpa. A palavra de Deus é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, olha o que está no versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos estar na videira. Para nós produzirmos fruto, nós precisamos estar ligado à videira que é Jesus Cristo. Nós teremos que permanecer em Cristo. Amados, eu quero rapidamente, dentro da palavra de Deus, nesta tarde, falar um pouco por que nós fomos escolhidos por Deus. Por quê? Porque nós fomos escolhidos por Deus. Em primeiro lugar, fomos escolhidos para permanecer na videira. Quem é a videira? Jesus Cristo é a videira. Permaneça. A palavra de Deus, ela fala para nós estarmos ligados. Ela, se estiver ligada na videira, ela vai dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estivermos em Cristo, vai aparecer frutos na nossa vida. Frutos, aleluia, dignos de Deus olhar e falar, este meu servo, ele tem frutificado na minha presença, ele tem buscado a minha presença, ele tem ganhado almas para o meu reino. Aleluia, ele está olhando, ele está vendo os seus frutos, os frutos que você tem produzido. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Porque que nós fomos escolhidos por Deus? Primeiro, porque fomos escolhidos para permanecermos ligados a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que bom, quantos que estão neste mundo servindo a Deus, mas eles não permanecem. Qualquer vento, qualquer, talvez, natureza, qualquer coisa contrária, abala aquele crente e ele abandona a sua fé. Permaneça. Nós fomos escolhidos por Deus para permanecer em Cristo. Ah, aquele que permanecer em Cristo
videira. Comece a produzir, comece a mostrar para Deus, comece a ganhar almas para o Senhor, comece a congregar. Você às vezes tem congregado pouco, comece a congregar, aleluias. Você vai ver que a sua vida vai espiritual, você vai produzir frutos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Para quê? Nós fomos escolhidos para permanecer. Você foi escolhido para permanecer. Você foi escolhido não para se ausentar. Você foi escolhido não para, muitas vezes, você abandonar a fé. Não. Prossiga, firme com Cristo, firme, ligado na videira que é Cristo. Você foi chamado, você foi escolhido para permanecer ligado a Cristo. Segundo, você foi chamado, escolhido para produzir frutos para Deus. Terceiro, você foi chamado ainda, louvado seja o nome do Senhor, para amar o seu próximo, o seu companheiro, para você amar. Olha aqui, o meu mandamento é este, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, Jesus. Olha o 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, alguém a sua vida pelos seus amigos. Amados, ame o seu irmão. Muitas vezes você não ama o seu irmão. Como é que você vai amar a Deus? Você não ama o seu irmão que vê. E como é que vai amar a Deus que você não vê? Então Deus, ele existe. Jesus aqui, ele fala, você foi escolhido. Não foi você que escolheu a mim. Antes eu escolhi a vós. Então, você foi escolhido, primeiro, para permanecer ligado a Cristo. Segundo, você foi escolhido para dar frutos, apresentar frutos a Deus. E terceiro, você foi chamado, escolhido para amar o seu próximo. Quantos que não amam? Jesus falou que pediu que nós amássemos os nossos inimigos. Muitas vezes não é fácil, mas nós temos que amar os nossos inimigos. Amai-vos uns aos outros, diz a palavra. Amai-vos uns aos outros. O povo entendeu errado. Muitas vezes eu tenho falado, o povo entendeu armai-vos uns contra os outros. O povo anda armado. O povo, às vezes, eles não têm aquele amor para o seu próximo. Jesus pediu que era para amar, né? E eles estão se armando um contra os outros, armados até os dentes, né? Andam perseguindo o seu irmão. Misericórdia. Ame o seu próximo. Ame. Se você pode fazer o bem, por que fazer mal? Faça o bem. Prepara aí o pastor William Faria. Eu estou vendo uma atitude muito bonita sobre ele. O que ele tem feito? Tem montado cestas básicas e ele tem levado, aí constantemente tem levado para suprir a necessidade ali do irmão, ali daquela casa. Oh, que coisa maravilhosa! Faça isso, ame. Quando você for comprar, prepara ali 1 quilo de alguma coisa e presenteie e leve esse amor. Glória a Deus, é amor. Ame o seu irmão, ame o seu amigo, ame a sua família e Deus vai abençoar muito você. Permaneça, a palavra é a verdade. Por que nós fomos chamados? Fomos chamados, escolhidos por Deus. Primeiro, verso 4, para nós permanecermos ligados à videira. Se você estiver ligado, você vai produzir. Você foi escolhido por Deus para estar
dando frutos para Deus. Aleluia. E você foi chamado ainda para amar o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame. Agora não pode aí dar um abraço, porque nós estamos nesta pandemia, mas abrace no Espírito. Aleluias. Deus é maravilhoso. Fique com Deus. Fique na paz. Uma boa tarde para você. Tenha uma noite abençoada. Um final de tarde, uma noite abençoada na presença de Deus. E lembre-se, por que você foi escolhido? Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu para você permanecer ligado a Cristo, para você dar frutos. E você foi escolhido ainda para você amar o seu irmão. Deus abençoe. Amém.